eu queria que você abrisse a sua Bíblia, ou ligasse a sua Bíblia, na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Você que está em casa tem a oportunidade de também abrir a sua Bíblia, ligar a sua Bíblia e refletir com a gente na palavra de Deus. Em Colossenses. E depois a gente vai cear juntos nesta noite. Eu meditava sobre esse texto, Colossenses 3, e percebi o quanto que ele é uma continuidade das duas mensagens que pregamos em Efésios. Como que ele traz luz sobre tudo que a gente falou e complementa tudo que a gente falou acerca da plenitude, né? Da busca pela plenitude. Que a gente falou da plenitude de Cristo, da plenitude de Deus, da plenitude de Deus, da plenitude de Cristo. Hoje falaremos um pouco sobre o Evangelho compartilhado como estilo de vida santa. O Evangelho na prática. Colossenses 3 é um texto longo, mas eu acho importante a gente ler todo ele, a fim de meditarmos nesta noite. Diz assim a palavra de Deus: já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra, pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vos manifestareis com Ele em glória. Portanto, eliminai vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão, desejo mau e avareza, que é idolatria. É por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Nelas também andastes no passado, quando ainda vivieis nessas coisas. Mas agora livrai-vos de tudo isso. Raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes no falar. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas ações, e vos revestistes do novo homem que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nesse caso, não há mais grego, nem judeu, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou homem livre, mas sim Cristo, que é tudo em todos. Então, como santos e amados, eleitos de Deus, revestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. E acima de tudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados. Em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda a sabedoria. Ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Amém. Que texto maravilhoso. Que epístola maravilhosa. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe por meio da sua palavra. Querido Pai, obrigado pela leitura da tua palavra. Pedimos que o Senhor nos fale nessa noite, como já tem falado aos nossos corações através dos louvores, através desse momento que estamos aqui, desse tempo de adoração que tivemos, como o Senhor tem falado aos nossos corações ao longo desses cultos que nos reunimos, os estudos, quinta-feira, escola bíblica. O Senhor tem falado aos nossos corações através do momento Kids, enfim, o Senhor sempre fala, o Senhor sempre tem falado.
E não será diferente, Senhor, eu sei nesta noite, porque o Senhor é o mesmo. Portanto, abre os nossos corações e mentes, que eu venha me esconder atrás da tua cruz. Que o Senhor, somente o Senhor, ó Pai, seja ouvido neste lugar. Que não seja a minha argumentação, o meu raciocínio, mas seja o Senhor a falar de uma maneira audível, clara, perceptível nesta noite, Senhor. Somos do Senhor e rogamos, por misericórdia, que o Senhor nos abençoe. É o que eu te peço, é o que eu te oro. Amém e amém. Vamos abrir bem os nossos corações e mentes, ouvidos, para ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Quando a gente perde alguma coisa muito importante, a gente procura, a gente busca, diligentemente, a gente vai atrás desta coisa. Quando a gente deseja algo muito importante, a gente deseja possuir, a gente deseja conquistar algo que a gente julga importante, a gente persegue, a gente busca, a gente vai com um compromisso determinado atrás desta coisa que a gente julga importante. Paulo, ele nos adverte a buscarmos com toda a diligência, com um compromisso determinado, as virtudes celestiais, porque elas sim são verdadeiramente importantes. Nada se compara às virtudes do alto. E se nós considerarmos que os colossenses estavam sendo influenciados por um ensino filosófico humano, que os levaria a seguir as tradições humanas, a observar mandamentos de homens, e que em face dessas distrações terrenas, os colossenses precisavam focar na realidade celestial de quem eles eram em Cristo, tudo passa a fazer sentido para a gente na leitura que fizemos. Havia uma heresia no meio dos colossenses. Isto é, um ensinamento falso, uma vã filosofia que enfatizava leis que regulamentavam a dieta, a comida, dias santos, um ensinamento que trabalhava visões celestiais, adoração a anjos, e um ascetismo, ou seja, um tratamento para com o corpo severo, do tipo não mexa, não toques, não prove. Era uma heresia inventada por homens, que dizia que Cristo não era suficiente. E esses elementos podem refletir a influência tanto do judaísmo, como do misticismo oriental, como do ascetismo grego. Esse ensino contrastava diretamente com o evangelho de Jesus. E ao que parece, em todas as épocas, os seguidores de Jesus sofrem tentações, distrações das filosofias terrenas, da maneira de pensar humana. E eles precisam, nós precisamos, cristãos de todas as eras, de todas as épocas, de todos os lugares, precisam buscar, precisam aprender, precisam procurar, pensar, ponderar, focar, direcionar suas vidas nas coisas que são do alto, nas coisas que são de cima, nas coisas que são celestes, na realidade espiritual de quem são em Cristo Jesus. E é exatamente isso que Paulo descreve aqui. Em primeiro lugar, ele fala de uma descrição do cristão enquanto ele exorta o cristão a buscar as coisas de cima. Depois ele fala sobre coisas que nós precisamos nos despir, abandonar, pecados que a gente precisa abandonar. Depois ele fala das virtudes que nós devemos buscar em Cristo Jesus, daquilo que a gente precisa se apropriar enquanto cristãos que somos, novas criaturas que somos. E por fim, ele fala do ministério da palavra no meio da igreja. E eu queria pensar com vocês na mesma sequência do pensamento lógico de Paulo sobre esses pontos. O primeiro ponto vai do versículo 1 ao 4, que diz assim, eu leio mais uma vez para vocês.
A palavra de Deus diz: já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vos manifestareis com Ele em glória. Paulo descreve o cristão enquanto exorta o cristão a buscar as coisas do alto. Irmãos, nós não seremos capazes de entender a forma com que Paulo inicia o capítulo 3 da sua carta aos Colossenses, sem, em primeiro lugar, recorrermos ao contexto imediato dessa passagem. O apóstolo Paulo está travando uma verdadeira batalha, uma verdadeira guerra para manter o coração e a mente dos cristãos alinhados com o evangelho de Cristo. Em face, como a gente disse, aos raciocínios falaciosos dos falsos mestres. E embora distante, porque bem provavelmente, é quase certo que ele estava preso, essa é uma das epístolas da prisão, ele escreveu uma carta distante, ele queria que os crentes de Colossos, bem como os de Laodiceia, ficassem firmes na fé em Jesus Cristo. Eles não podiam somente receber a Jesus como seu Senhor e Salvador, mas eles tinham que andar em Cristo. Eles precisavam ser radicados, edificados, confirmados, instruídos em Cristo Jesus. Daí vem a preocupação do apóstolo, para não cederem aos enganos, para não darem crédito às sutis e vãs filosofias das tradições dos homens, conforme os rudimentos desse mundo, e não segundo Cristo. Parafraseando o que Paulo diz no capítulo 2, versículo 12, que é o contexto imediato, ele diz assim que todos os cristãos foram sepultados juntamente com Cristo, igualmente ressuscitados mediante a fé no poder de Deus. Ou seja, aqueles que viviam como mortos em seus delitos e pecados, por causa das suas transgressões, paixões carnais, eles foram vivificados em Cristo Jesus, perdoados dos seus pecados. O que ele arremata dizendo no capítulo 2, versículo 20. Ele diz que os cristãos morreram com Cristo para os rudimentos deste mundo. Morreram com Cristo para o padrão deste mundo. É daí que partem as duas ordens que encontramos no versículo 1 a 4 do capítulo 3. A primeira ordem diz assim: continuem procurando as coisas celestiais, busquem as coisas de cima. A segunda ordem: continuem pensando, pensem diligentemente nas coisas celestiais, versículo 2. Além disso, o apóstolo Paulo justifica os imperativos com pelo menos 4 razões, pelas quais os cristãos devem buscar e pensar nas coisas celestes e não nas coisas desta vida. Ele diz, a primeira razão é que os cristãos foram ressuscitados com Cristo. A segunda razão é que os cristãos foram mortos com Cristo. A terceira razão é que os cristãos foram escondidos com Cristo. E a quarta razão e última é que os cristãos participarão da glória com Cristo. Enfim, os versos 1 a 4 falam da aplicação da salvação na vida prática. Pois o Evangelho, meus irmãos, não é somente uma doutrina que se deve aceitar intelectualmente. Crer somente na mente, mas o Evangelho deve descer para o coração e deve se transformar em desdobramento de vida. Deve se transformar em uma teologia prática, vivida no dia a dia, na vida particular, aplicada aos aspectos da vida diária. O texto, ele toca em áreas profundas e importantes, porque diz que nós cristãos estamos unidos com Cristo. E ele também fala, esse texto fala da santificação cristã. Veja que primeiro Paulo lança as bases. É a base. Depois ele fala da santificação. Primeiro a união com Cristo. Depois a vida santa. Porque uma é a base da outra. A santificação, ela pode ser entendida como tendo 3 esferas. Tente guardar isso.
A esfera posicional, que é a esfera inicial, passada. A esfera progressiva, que é a esfera contínua, presente do dia a dia. E a esfera final, que é a esfera completa, aquela esfera futura, apocalíptica, quando a gente vai ter a santificação total e plena, quando nos encontrarmos com Jesus. 3 esferas: inicial, contínua, final. E parece que nos versos aqui, 1 a 4, Paulo está falando das 2 últimas esferas. A esfera progressiva, a esfera contínua, a esfera do tempo presente, a esfera final, completa, futura. E que nós precisamos buscar e pensar nas coisas celestiais, porque é exatamente isso que implica no crescimento contínuo na santidade. É com base nessa união com Cristo que Paulo insta com os colossenses para que se tornem a cada dia parecidos com Jesus, tendo-o como seu estilo de vida, com vistas na santificação final, na glorificação final, no alvo de nos tornarmos como Ele é, plenamente em glória. E o que isso ensina para a gente? Irmãos, assim como os colossenses, nós temos uma tendência de nos deixarmos conduzir muitas vezes pelos conselhos humanos. A gente tem uma facilidade de ouvir conselhos humanos, filosofias humanas, e uma dificuldade muito grande de ouvir o conselho da palavra de Deus. Muitas vezes nós estamos tão entranhados da religiosidade, somos tão legalistas, somos presas tão fáceis da salvação pelas obras, que a gente para de pensar no Evangelho. A gente não acredita na suficiência de Cristo por meio do Evangelho. Por quê? Porque nós somos o tempo todo bombardeados pelos falsos ensinos que são travestidos de uma pregação cristã. Muita pregação que a gente ouve não é cristã. Muita. Porque não se relaciona com o Evangelho. Muita pregação é mero legalismo, baseado na conduta humana, no comportamento humano, quando na verdade esquecem de Jesus, não nos levando a confiar em Deus, mas sim nas sutilezas das filosofias humanas, numa religião sem Cristo, sem a palavra de Deus, sem o Evangelho, baseada no que eu faço, no meu desempenho. Quantos de nós perdemos de vista as coisas dos céus? Quantos de nós não confiamos mais no poder de Deus? Quantos de nós, mesmo nos identificando como crentes, temos vivido no padrão de vida carnal, atrelado ao velho homem? Quantos de nós, irmãos? E claro que Paulo não está dizendo que devemos desprezar a vida física, natural, social, cultural, ou mesmo uma vida atrelada a uma boa política, mas a gente precisa interpretar de uma forma muito mais séria essa questão. O que Paulo está recomendando aqui é que a gente deve viver neste mundo cristocentricamente. Ou seja, tendo Jesus no centro de tudo da nossa vida, esperando que nele todas as coisas estarão redimidas, renovadas e santificadas. Viva, portanto, uma vida como realmente ressuscitou, é isso que Paulo está dizendo, e esse conselho, essa recomendação ecoa até os nossos dias. Vivam como uma vida, como quem realmente ressuscitou para uma nova vida em Cristo. Haja de acordo com essa nova vida. Busque as coisas norteadas por Cristo e pelo Evangelho. Não fique se arrastando por aí, cabisbaixo, ansioso, como que absorvido com coisas deste mundo. Não, olhem para o alto, olhem para cima, observem, creiam que Jesus está sentado no trono de glória, num lugar privilegiado, e Ele está reinando. Veja com a perspectiva do céu e não com a perspectiva dessa terra. Irmãos, seja águia, não galinha. É uma grande ilustração para a gente pensar. Que a galinha fica o tempo todo olhando para baixo. E a águia é uma ave de rapina alteneira.
que está nos montes, nos lugares altivos, porque as aves de rapina não se relacionam com coisas desta terra. Nós estamos aqui, nossos pés estão aqui, mas a nossa mente, o nosso foco tem que estar nos céus. Não aqui. Porque nós somos cidadãos dos céus. A velha vida deve ser mortificada e uma nova vida deve se tornar a nossa realidade a cada dia. Cada vez mais real. É justamente sobre essa velha vida e a nova vida que Paulo vai falar nos versos que seguem. Paulo irá desenvolver o seu raciocínio nos versos que seguem. Veja o versículo 5 a 11. O que diz aí? Portanto, eliminai vossas inclinações carnais. Prostituição, impureza, paixão, desejo mau e avareza, que é idolatria. É por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Nelas também andastes no passado, quando ainda vivíeis nestas coisas. Mas agora, livrai-vos de tudo isto: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com as suas ações, e vos revestistes do novo homem que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Nesse caso não há mais grego, nem judeu, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas sim Cristo, que é tudo em todos. Veja uma vida aqui totalmente centrada em Cristo. Paulo diz que os pecados do velho homem precisam ser abandonados. Os pecados do velho homem precisam ser abandonados. Ou seja, como resultado da união com Cristo, os vícios e os pecados escravizadores, característicos do velho homem de pecado, devem ser abandonados. Ser regenerado significa ser gerado novamente. Isso pressupõe morte e ressurreição, irmãos. Morte para o velho homem, com a natureza do pecado, e ressurreição com um novo homem, com uma nova natureza, com um novo coração, disposto a glorificar a Deus, vivendo em santidade e em honra ao seu santo nome. Paulo usa a metáfora do despir-se e do vestir-se para dizer que a nova vida em Cristo inclui imperativos quanto à conduta cristã, como fruto da união do crente com o seu novo Senhor, que no capítulo 2, versículo 19, ele chama de cabeça do corpo, que quando bem ajustados e vinculados por juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Ou seja, Paulo está falando aos colossenses que o caminho da maturidade cristã não é por meio de revelações, de visões de anjos, o que chamamos de misticismo, não é por meio de disciplinas autopunitivas ou regras humanas de comportamento, que chamamos de legalismo, não é por meio de ascetismo, que consiste em compreender o Evangelho. Não é para essas coisas. Não é por essas coisas. O verdadeiro crescimento se dá quando a gente entende, compreende e vive o verdadeiro Evangelho com base na morte e ressurreição de nosso Senhor. Os colossenses tinham uma noção falsa da realidade celestial, o que ironicamente os conduzia a esforços e desempenhos infrutíferos no plano terreno. Por isso que ele diz: olhe para cima. E quando vocês olharem para cima, vocês verão a Jesus, o seu sacrifício. Porque, irmãos, quem está do lado do Deus Pai, sentado, é um cordeiro que foi imolado. É assim que diz o Apocalipse. O cordeiro que foi imolado, morto e foi ressuscitado. Quando a gente olha para o céu, a gente vê o Cristo que foi crucificado, sepultado, ressuscitado. E veja que Deus primeiro usa Paulo para descrever a posição dos cristãos
E mais adiante, Deus usa Paulo para mostrar essa redenção que ele outorga mediante a fé, e segue falando de instruções e comportamento. Por que será que isso está assim dessa forma aqui, gente? Porque, irmãos, o que Paulo está querendo dizer para os colossenses e para nós, é que toda obediência que agrada a Deus é antes de qualquer coisa, uma resposta consciente do favor de Deus. Não é algo que eu produzo. Não. Não é algo que eu invento. Não é algo que eu faço. É algo que é uma resposta. Resposta à graça de Deus. E é interessante que Paulo faz uma lista de 10 coisas que cristãos genuínos devem abandonar. Pois tais coisas não correspondem à vida unida com Cristo. Por causa da incompatibilidade, Paulo requer um rigoroso afastamento desses 10 hábitos escravizadores, 4 deles ligados à sexualidade, 1 deles ligados à ganância e 5 deles ligados ao relacionamento ofensivo com outras pessoas, as ofensas, a ira. Repito, 10 coisas que precisamos abandonar. 10 hábitos escravizadores que estavam na vida dos colossenses e que ainda permanecem na nossa vida. 4 deles ligados à questão sexual, 1 deles ligados à ganância e 5 deles ligados à ira, à linguagem ofensiva no relacionamento com os outros. E antes de serem trazidos para o reino de Deus, é o que Paulo vai dizer, no passado os cristãos viviam nessas práticas. Mas agora, eles devem livrar-se. E é interessante que a linguagem que Paulo usa é como se você estivesse tirando uma roupa suja. É como se você tivesse trabalhado o dia inteiro, suado o dia inteiro, se sujado o dia inteiro, de repente você chega em casa, tira aquela roupa suja, abandona toda aquela roupa suja. Essa é a linguagem que Paulo usa, a roupa suja do pecado, que deve ser abandonada. Todo tipo de vício, de pecado habitual, despojar, tem a ver com isso. Tem a ver com despir-se. Como uma pessoa que tira a roupa suja no final do dia, os cristãos devem tirar e desfazer-se dos trajes sujos e imundos da velha natureza, da velha vida de pecado, odiada por Deus, passiva da ira do Deus Todo-Poderoso e Santo. E o eu novo, o eu regenerado, o coração transformado e santificado, que busca as coisas de cima, a nova realidade do salvo deve florescer. Esse viver de qualidade de vida com o Senhor Jesus, que nunca existiu antes na vida de pecado, agora passa a existir na vida daqueles que se convertem. Tem uma conversão na sua vida. E esse é o plano de Deus. Que os salvos se tornem progressivamente mais parecidos com Jesus, aquele que os criou, aquele que os recriou, o vivificou. Ou seja, isso é discipulado. Crescer progressivamente para ser semelhante a Jesus. Irmãos, eu preciso ser bem direto. O que Paulo está dizendo aqui é que toda espécie de inclinação carnal, prostituição, que é o mesmo que imoralidade, promiscuidade sexual, impureza, que é o mesmo de indecência, paixões sensuais, maus desejos, isto é, fazer o que quiser, quando bem entender, apegando-se a tudo que atrai a imaginação, cobiça do que é do outro, ganância, avareza, que é uma espécie de idolatria, toda ira, toda raiva, toda indignação, ódio por alguém, maldade, maledicência, que é falar mal das pessoas, insultá-las, linguagens obscenas, conversas indecentes, mentira, de qualquer espécie, devem ser abandonados. Por quê, irmãos? Porque são maus hábitos da vida velha.
Pecados escravizadores, dos quais o Evangelho nos liberta. Você e eu não podemos mais viver como se estivéssemos sendo afetados por esses pecados, controlados por esses pecados. Mas a gente tem que viver de uma forma diferente, como quem foi afetado pelo Evangelho. Esses versos estão em pleno acordo com o que Paulo disse e escreveu em Romanos 8,13, porque se viverdes segundo a carne, morreis, mas se viverdes pelo Espírito, mortificardes as práticas do corpo, e aí vocês vão viver. Nas palavras do teólogo puritano John Owen, é como se disséssemos a um doente, presta atenção, se você tomar um remédio, logo se sentirá melhor. Ao homem doente está se fazendo o quê? Uma promessa de melhoria de saúde, desde que siga o conselho que lhe é dado. Da mesma maneira, se o do nosso texto aqui diz que Deus determinou mortificar a nossa carne, os feitos do nosso corpo, por um meio que é o Evangelho, para conseguirmos viver a vida que Ele determinou para nós. Claro que vida aqui corresponde à vida abundante, vida de qualidade em Cristo, porque de acordo com o teólogo puritano, quando diz que os verdadeiros cristãos estão definitivamente livres do poder condenatório do pecado, isso não significa que a gente não luta, que a gente não guerreia, que a gente não briga contra o pecado diariamente, para mortificar o remanescente do pecado que permanece na nossa natureza humana. A gente luta, a gente guerreia toda hora. É um dever, então, permanente, é uma ordem que a gente precisa obedecer. Eu e você precisamos abandonar os maus hábitos. E a gente consegue isso com a provisão divina do Evangelho, com a presença do Espírito Santo habitando em nós. E Paulo parece estar dizendo para a gente, de uma forma negativa e positiva, o que significa mortificar o pecado. Mortificar o pecado não é a gente destruir o pecado completamente e erradicá-lo do coração. Isso não vai ser possível aqui. Embora esse seja o alvo, a gente nunca vai conseguir aqui, nesta esfera, vencer o pecado de todo. Mas isso tem que ser o nosso alvo. Mortificar o pecado não é mascarar, viver uma vida de hipocrisia. Não. Mortificar o pecado não significa necessariamente cultivar uma vida quieta, sossegada, eu vou ficar quietinho, sossegado. Não é somente desviar a direção e nem conquistar uma vitória simples e puramente ocasional. Mortificar o pecado é enfraquecer esse pecado no nosso corpo. Mortificar o pecado é você travar uma contenda, uma guerra, uma luta constante contra esse pecado todos os dias, chamando ele pelo nome, se arrependendo e abandonando aos pés da cruz de Cristo. Isso é mortificar o pecado. É você obter um sucesso na sua posição no conflito com o pecado que habita em você. E sabe qual é a primeira base para a gente vencer o pecado? É a gente reconhecer que só um cristão, lavado, regenerado e santificado por Cristo, unido com Cristo, pode de fato ser capaz de vencer o pecado que tão de perto nos assedia. Sabe por que eu e você somos capazes de abandonar os pecados que nos assediam tão de perto? Porque nós fomos alvos de uma obra sobrenatural chamada regeneração. Você e eu fomos capacitados a tirar uma roupa que estava pegada na nossa carne. A gente consegue tirar essa roupa porque nós fomos capacitados por Deus para isso, mediante a salvação em Cristo Jesus.
E só vive uma vida abundante quem consegue despir-se do velho homem e viver o novo homem. Quem consegue engajar-se nessa batalha, afastar-se do objeto de pecado, do comportamento pecaminoso, todos os dias da sua vida. Encarar de perto e se comprometer a permanecer voltado para Jesus, somente para Jesus, olhando para o céu, olhando para a cruz, olhando para o túmulo vazio. Só assim a gente consegue vencer. Tá, pastor? E o que Paulo fala depois? Ele fala que quando você se despe, você tira as roupas sujas, você tem que vestir as novas roupas que o Senhor preparou para a gente. Paulo diz que as virtudes do novo homem precisam ser vestidas, cultivadas. Paulo continua a metáfora da conversão de uma pessoa aos caminhos de Jesus Cristo, dizendo que elas não só deixam as atitudes decorrentes da queda em pecado, mas elas também passam a praticar, cultivar as virtudes da vida cristã. Havendo tirado a roupa suja, o cristão deve vestir-se com as roupas limpas, novas. E esse revestimento não tem nada a ver com uma construção própria do caráter e dos poderes humanos, mas com uma obra milagrosa de Deus, que o Espírito opera, uma transformação do coração. É o caráter de Cristo revelado na vida de um cristão, pelo Espírito Santo. É Cristo vivendo nos seus discípulos, na sua igreja. É uma resposta à obra redentora, como vimos. É Jesus vivendo em nós. Por isso que Paulo pode dizer, já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. A gente pode dizer isso, gente? Ou é um privilégio só de Paulo? Se eu sou eleito, se eu sou salvo, se eu nasci de novo, se eu sou regenerado, se eu morri para a velha vida de pecado, eu tenho que reviver para uma vida santa e justa. De contínuo progresso, até eu chegar à imagem plena de Jesus, que é o alvo final. Isso é ser discípulo. E é interessante que, em contraste com os 10 pecados habituais, escravizadores, Paulo coloca 10 virtudes. 10 virtudes Paulo recomenda aos cristãos que devem ser cultivados no profundo do seu coração. A saber, compaixão, que pode ser traduzida como misericórdia também, bondade, humildade, mansidão ou autocontrole, paciência ou moderação, tolerância, apoio ou satisfação com segundo lugar, rapidez em perdoar, vestimenta de amor, paz e sintonia uns com os outros, e um coração cheio de gratidão. Olha que coisa. Essas são as virtudes que os salvos em Jesus cultivam. E todas essas virtudes devem ser praticadas no ambiente de mutualidade e fraternidade, no ambiente da comunidade, no ambiente da família, no ambiente dos relacionamentos, tendo como base fundamental aquilo que Cristo fez por nós na cruz, ou seja, o Evangelho. Eu me relaciono com tudo e com todos a partir do Evangelho. O Evangelho afeta a minha vida como um todo. Eu vou pular a aplicação, vou passar para o final e a gente faz um fechamento final. Por último, Paulo, no versículo 16 e 17, ele vai dizer como que essas virtudes são cultivadas na igreja. Sabe como é que elas são cultivadas? Versículo 16 e 17. Leiam comigo. A palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda sabedoria, ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração.
E tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Sabe como é que é possível a gente cultivar e viver e vestir essas virtudes? Paulo diz, ele responde, por meio do ministério da palavra na igreja. E como é que o ministério da palavra acontece na igreja? Paulo vai concluir esse trecho, irmãos, com outro imperativo. Sabe qual é o imperativo? Que se desdobra em dois. Ele diz assim, que a palavra de Cristo, a mensagem do Evangelho, habite ricamente no coração de vocês. Veja que Paulo não está falando que a gente tem que dominar as Escrituras, mas que a gente precisa ser dominado pelas Escrituras. Veja que Paulo não está falando que eu preciso saber a Bíblia de capa a capa, mas que eu preciso viver a palavra de Deus. Não basta eu conhecer, eu tenho que viver o que eu conheço. Eu sou desafiado, você é desafiado todos os dias a obedecer a palavra de Deus que você ouve, que você conhece, que você ouve pregar ou mesmo prega. De modo que a palavra precisa estar no controle de tudo na vida de um cristão. A palavra precisa estar em todas as áreas. Por isso, os cristãos de Colossos e nós precisamos dar o espaço que a palavra precisa para agir, para atuar. Por isso que Paulo diz aos crentes, habite a palavra, deixem a palavra habitar, deixem a palavra morar, deixe a palavra permanecer, deixe a palavra estar em vocês, deixe a palavra viver e preencher ricamente cada um espaço do seu coração. Abundantemente, plenamente, ricamente. Em outras palavras, as Escrituras devem permear cada aspecto da vida do cristão, controlar todo o seu pensamento, toda a sua palavra, toda a sua ação. E este conceito equivale ao mesmo imperativo de Efésios 5,18, que diz que o crente precisa estar cheio do Espírito, pois o Espírito, irmãos, ele só enche uma vida dominada pela palavra. Uma vida que não é dominada pela palavra, não é cheia do Espírito. Por fim, Paulo fala do ministério da palavra, eu acho isso aqui maravilhoso, eu termino aqui. Ele diz que o ministério da palavra acontece no meio da igreja, no meio da comunidade, sabe como? Através do ensino e do aconselhamento que um deve prover ao outro. Não é do púlpito só. O púlpito é o primeiro lugar onde se prega. Mas a palavra precisa reverberar na vida da igreja, por meio do ensino e do aconselhamento que um provê ao outro. O pai provê ao filho, a mãe provê ao filho, um irmão provê a outro irmão, um parente provê a outro parente, um amigo provê a um amigo. Um líder provém ao liderado. O pastor provê a ovelha. Irmãos, o aconselhamento e ensino particular da palavra de Deus é o resultado daquilo que se prega no púlpito. E eu quero agradecer a Deus, porque, irmãos, quando eu cheguei aqui, isso não acontecia. No meu ministério, mas agora já acontece. Quando eu cheguei aqui, nos inícios do meu ministério, isso não acontecia no meu ministério. Nos outros eu não posso dizer, mas no meu não acontecia. Mas agora, acontece. A palavra é pregada, as pessoas são tocadas, e elas vão ao gabinete, procuram, ligam, pedem conselhos. E eu acho até interessante que a gente aconselha na palavra de Deus, de modo particular, em situações particulares da vida das pessoas, dramas,
ansiedades, problemas, lutas, sofrimentos. E sabe o que acontece? Eu acho isso engraçado demais. As pessoas falam assim para mim: pastor, o senhor não quer ser meu psicólogo, não? Eu falo: não. Eu quero ser só seu pastor. Eu quero só aplicar a palavra de Deus. E deixar que a palavra de Deus faça o seu trabalho. Não é o rudimento humano, gente. Não é o conceito de filosofia humana. É a palavra. É a suficiência das Escrituras. É tudo que a gente precisa. É onde a gente encontra virtude para viver. É onde a gente encontra o padrão que Deus estabeleceu para a gente viver. E quando um aconselha o outro, quando a palavra encontra o seu lugar na vida e no coração das pessoas, quando ela reverbera no meio do povo de Deus, irmãos, Deus faz a sua obra acontecer. E louvado seja o nome de Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ainda muita coisa precisa acontecer, gente. Ainda muita gente precisa acreditar nisso. Ainda muita gente precisa considerar isso. Ainda muita gente precisa perceber que o ministério da palavra deve ser uma realidade na vida da igreja. Ainda muitas pessoas precisam acreditar que Deus usa pessoas, através do aconselhamento de um para com o outro, através do ensino de um para com o outro, através daquilo que o pastor ministra, tanto do púlpito quanto do lugar particular. Deus faz a sua obra acontecer. Muita gente precisa acreditar nisso ainda. É a mensagem do Evangelho reverberando no ensino informal, no aconselhamento. Crentes maduros ajudando outros crentes a se tornarem a imagem de Jesus. Pessoas confessando seus pecados e fraquezas e sendo ensinadas pela palavra de Deus, aconselhadas com sabedoria, por meio de cânticos, por meio de orações, por meio de músicas, de hinos, por meio de uma conversa informal, enfim, por meio da prática da palavra de Deus. E eu quero terminar aqui. Com que frequência você compartilha a palavra de Deus com alguém? Eu não estou falando de você compartilhar na escola dominical, no ensino de quinta-feira à noite, como o oficial que você é, o obreiro, o líder que você é no templo. Com que frequência você compartilha do Evangelho com outra pessoa particularmente? E o que te impede de você viver isso? Por que a gente tem tanta dificuldade de viver as recomendações de Paulo? Você poderia estabelecer um alvo, ou pelo menos ir para casa pensando nisso, de como que você vai fazer para compartilhar a palavra com outra pessoa a partir de hoje? Porque, irmão, é quando o culto termina, é quando a transmissão online termina, é que o ministério da palavra, ele começa a reverberar na vida da igreja, de forma mútua. E este ministério ele é tão eficaz quanto o ministério pastoral. Ele é tão eficaz quanto aquilo que acontece no púlpito. Deus usa a pregação, que é o ministério público da sua palavra, mas Deus também usa o ensino e o aconselhamento, que são os ministérios particulares da palavra, para o crescimento, o amadurecimento dos discípulos. Portanto, não resista a isso. Não resista. Não resista. Se todos queremos e buscamos amadurecer na fé, se é isso o nosso maior desejo, nos livrar das amarras do pecado, buscar as virtudes do alto, não resista a isso. Não se contente em ouvir a palavra, mas se permita ser cheio dela, dominado por ela, a ponto de transbordar da palavra para a vida de outras pessoas. E permitir que outras pessoas também transbordem para você,
particularmente, individualmente, para que todos possamos experimentar um crescimento, um amadurecimento como discípulos. E é o que Paulo conclui dizendo: e tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus. Que essa mensagem fique gravada, cravada nos nossos corações. Que o Espírito do Senhor possa fazer a sua obra, principalmente a obra de convencimento. Aquilo que eu não consigo fazer. Vamos orar. Depois eu quero convidar aqui o presbítero Volney e o presbítero Edson à frente, para nós ministrarmos a nossa ceia. Pai bendito, muito obrigado pela tua palavra, pela verdade do Evangelho. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Seja a tua palavra a verdade e todo e qualquer pensamento humano, Senhor, seja falácia. Seja tido como falácia quando comparado a Ti e ao Evangelho. Que possamos, Senhor, todos os dias da nossa vida, buscar as coisas de cima e não as coisas deste mundo. Que não sejamos enganados com as heresias, que não sejamos enganados com religiosidades humanas, que venhamos nos despir e nos vestir, nos despir do velho homem, com suas práticas habituais pecaminosas, e nos vestir do homem renovado em Cristo Jesus, com as suas virtudes. E que a tua palavra encontre o lugar no coração dos teus filhos, ao ponto de transbordar na vida deles, e eles possam ensinar e aconselhar uns aos outros, de acordo com a tua palavra. E que tudo que a gente venha fazer, agir, falar, pensar, possa glorificar o Senhor em Cristo Jesus. É o que eu te peço, é o que eu te oro, no nome do seu Filho, nosso Redentor e Salvador. Amém. Amém.